Sejam muito bem-vindas a mais um encontro do Laboratório de Estudos Questão de Ordem. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido e eu trouxe uma surpresa para vocês, que não vai ser só eu sozinha que vou falar, vai ser junto com a minha amiga Maíra, que é especialista nesse tema. Gente, ela é assim muito sábia e estudada, estudou muito antropologia da moda. Enfim, no texto lá que eu publiquei para vocês sobre a Maíra, vocês vão entender um pouco mais sobre a formação dela nesse tema e tudo, mas esse é um tema campeão. Então, toda vez que eu coloco qualquer coisinha, né, que tem a ver com maquiagem, que tem a ver com cabelo, eu vejo que vem uma enxurrada de pessoas, né, que querem saber de onde é, como que faz, cabelo assim, cabelo assado, qual é o tipo de elástico. Tá todo mundo assim querendo, parece, melhorar nesse aspecto aí da imagem. E também, né, vocês sabem que quem conhece o livro do Método Firme de Organização da Vida, sabe que uma das dimensões, um dos eixos importantes para a gente se autoavaliar e ver se está tudo bem com a nossa saúde mental, é justamente o autocuidado. Porque de fato mexe muito com a nossa autoestima, a gente está se sentindo bem e se sentindo condizente à imagem que a gente quer transmitir, o papel que a gente tem como no nosso trabalho, na nossa família. Então, de fato, para a saúde mental é muito importante a gente cuidar, e eu espero que até aqui vocês já estejam convencidas disso, da nossa imagem, né? Da nossa aparência, do nosso estilo. E pode ser que algumas de vocês não deem tanta importância para isso e estão aqui porque querem começar a entender um pouco mais o que está por trás, são pessoas talvez mais intelectuais que querem ver se de fato isso contribui mesmo, né, para nossa maturidade como pessoas e para o nosso papel no mundo, né? E outras pessoas já sabem que tem que valorizar isso, ou valorizam isso naturalmente, mas querem se aprimorar, querem talvez encontrar mais o seu estilo. Tem muitas mulheres aqui que passaram por puerpério e que estão naquela revolução de Se situar roupa, no mundo. de guarda-roupa depois dos cílios, né? Então, vai ser esse nosso encontro de hoje vai ser para todos vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo do YouTube, compartilhar com quem vocês acham que possa se interessar e entrar no nosso grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo, que no final da semana a gente vai compartilhar com vocês também o resumo desse encontro e um material especial que depois a gente vai contar que é surpresa, tá? E para quem ainda não comprou o livro do Método Firme, que fala muito sobre esse assunto também, tá? Para convencer vocês da importância do autocuidado, da ideias de pequenos propósitos para fazer nesse aspecto. O link tá também na descrição do vídeo e o livro tá em pronta entrega. Tá bom, pessoal? Então não vou mais perder tempo aqui. Vamos falar com a Maíra. Então, primeiro, bom, eu conheci a Maíra num retiro, né, de estudos que a gente fez, e ela deu uma aula lá sobre antropologia da moda. Eu fiquei muito impressionada. Eu sempre valorizei muito essa questão da imagem, né, e tudo. Eu já achava que, tá, já entendi sobre isso, tal. E, e eu já achava que eu me cuidava nesse aspecto, estava tudo bem. Mas quando eu vi a aula da Maíra, eu fiquei muito encantada com todos os aspectos que ela trouxe, filosóficos, antropológicos, para fundamentar, né, a importância desse tema. E aí, bom, eu ia falar aqui sobre isso sozinha, e eu pensei, gente, tem uma pessoa que sabe muito mais do que eu tenho que ver se ela pode vir. E deu certo. Então, vocês tiveram um presente hoje, tá, gente? Ai, E fofa. aí, bom, então, se você puder começar falando um pouquinho, né, sobre, talvez um pouquinho assim, como que você começou a Tá, estudar mais sobre esse assunto, né? E depois a gente já passa para a próxima aqui. combinado. Bom, eu não trabalho especificamente com Exatamente, isso, né? conta Eu aí. sou, eu sou física médica, eu trabalho com radioterapia, sou especialista em radioterapia. Porém, o meu contato com moda começou na infância, e então eu já despertei um pouco esse interesse desde criança, muito novinha. E especificamente quando eu entrei na graduação de física, eu comecei a criar um pouco de curiosidade. Eu tinha um pouco de sede por esse lado, assim, de beleza, de entender como que isso se aplicava. E conforme eu fui dando passos no meio oncológico,
que é, né, a radioterapia trabalha especificamente com isso, eu tinha mais necessidade de buscar beleza. Então era um pouco assim, colocar as coisas no lugar e entender. E aí eu fui me aprofundando e fazendo cursos livres de moda, de imagem pessoal, até me situar assim. E aí, conforme eu fui estudando também daí antropologia, meio que eu fui conectando as coisas, né? Uhum. Então, a parte básica de moda, estilo pessoal, consultoria de imagem, eu conectei com antropologia e as coisas fizeram mais sentido para minha vida pessoal, assim. Então, acaba sendo um tema, assim, de palestras, um tema de aula, mas não um tema de atuação profissional, né? É uma grande paixão minha. Hã, o que que eu posso dizer disso, assim? Eu acho que, imagem é indiscutível que imagem comunica, né? É uma linguagem não verbal, então, muito antes da gente dizer quem somos, muito antes de dizer o que fazemos, a nossa imagem ela levou um conteúdo, né? Nossa. Então, entender isso nos coloca numa condição muito distante de taxar isso como algo fútil, como algo que a gente varre para debaixo do tapete, e os outros têm que nos aceitar, né. Na verdade isso tem uma responsabilidade muito grande, né, a gente carrega uma responsabilidade muito grande do que o outro enxerga na nossa imagem. Então quando eu fui estudando e conectando isso, eu realmente um universo muito grande se abriu, assim, para mim, né. Entender o quanto a maturidade que isso carrega tem, eh, traz um peso, né, para nossa vida. Uhum. Poxa, a gente também tem essa responsabilidade. Então, foi aí que começou, né, o meu Incrível, desbravamento aí. é. E a Má também é mãe de 4 filhos, 4 né, filhos. e ela atua super ativa nessa carreira de radioterapia, enfim, tem muita coisa a agregar aqui no nosso grupo, com certeza. E, enfim, quando eu conheci, eu lembro que você contou alguma historinha de que na faculdade mesmo, né, era a maioria homem, Uhum, então era mais sensível ainda, né, exato. você assim, se investir isso na sua imagem e tal. Nossa, isso foi muito legal, ficou na minha memória, assim, como você porque às vezes quando você tá nesse ambiente mais masculino, você tende a desprezar um pouco mais Exato. isso, né, tipo: "Ah não, eu vou chamar atenção aqui nesse É, povo, e tal", é. mas não, você foi super firme e continuou e foi você mesma, e tá super bem aí nessa carreira, né. Que E legal. também talvez no seu próprio trabalho, como tem não sei se é assim, né, se vocês têm que usar igual médico que fica Usamos jalecos, sim. se daí isso também tende a fazer a pessoa ficar um pouco mais relaxada, Entendi. e você foi o contrário, né. Você Pra mim, investe em assim, outras coisas pra eu acho que, assim, eu sempre brinco, eu falo: "Gente, a vida é uma luta, para todo mundo em maior ou menor grau, mas a gente tem um pouco de é um consenso, né, a gente aham. sai de casa é pra luta". Eu brinco com uma analogia, não dá pra sair pra luta de pantufa e Exato. Crocs ou sei lá, coisa parecida, né, o soldado não vai ali pra trincheira com pijama, né, então É, é mais ou existe menos uma assim. apropriado, né. Exato. Então, apropriar-se do papel que a gente executa profissionalmente, conta muito do empenho que a gente tem para aquilo. É. Então, eu olho para minha profissão, poxa, isso carrega uma responsabilidade de formação minha. Aquele paciente está depositando a vida dele nas minhas mãos. Então, o Uhum. mínimo que eu posso comunicar não verbalmente para ele, além da minha capacidade técnica, é o que a minha imagem leva, né? É. Então, ele merece ter contato com a beleza, com a Uhum. ordem que isso traz, né? E isso se aplica em qualquer ambiente. Verdade. É quase que Profissionalmente, é. dentro de casa. Nossa, eu acho quando você estava falando, eu pensei muito como se fosse, assim, o que muitas pessoas buscam na saúde, né, de você querer investir na integralidade da sua saúde. Então, para você ficar bem fisicamente, na alimentação, na suplementação, no exercício, aí além disso, hoje em dia tem várias tecnologias ali que vão falar do Uhum, sono, que vão falar dos níveis de estresse, bem-estar, né? Você vai apostando em todas as frentes para exato, tentar otimizar a chance de você ficar bem de saúde. E com a exatamente. nossa personalidade também, a imagem ela é mais uma frente a investir também, né. Total, Já total. e eu queria começar também por uma pergunta, Má, que Uhum. não estava no nosso script, mas Tá. o que que você considera elegância? Elegância é boa escolha. Uma boa escolha? É escolher corretamente. Então, isso se aplica a apropriar-se do ambiente, isso Uhum. se aplica a respeitar a sua particularidade e individualidade.
Então, elegância não significa você sair copiando, né? Então, Uhum. a elegância não significa usar roupa de alfaiataria, né? Eu brinco sempre, não é usar Não é usar aquele o mais estilo. chique possível, né? Exato, ou mais caro, Não, não é isso. É você se conhecer e se adaptar dentro disso. Ai, que incrível. Uma eleição, né? Nossa, Exato, é saber escolher. nossa. Má, bom, quando eu vi sua apresentação, né, sobre esse tema, começou com aquela frase do Dostoiévski, eu falei errado, que a beleza salvará o mundo. Então, Uhum. a gente já sabe o que que é essa beleza, essa elegância que tem a ver com algo que está apropriado e tudo. Mas por que que salvará o mundo, assim? A beleza tem, assim, para além do nosso impacto em cada pessoa ali, como tem essa dimensão tão grande? Eh, Como eu falei, a imagem ela é uma ferramenta de Uhum, comunicação não verbal e por isso, para muitos, comunicação não prontamente consciente. A uhum, gente capta inconscientemente. Mas nessa comunicação, imediatamente a beleza ela já traz pra gente a ordem, ela já uhum. traz pra gente o equilíbrio, ela já traz pra gente uma série de coisas que a gente vai rompendo de maneira errônea e vai se distanciando da nossa essência e da nossa verdade. Então, quando a gente pensa na beleza com esse conceito mais macro e entendendo a capacidade que ela tem de Uhum. comunicar tantas coisas que fazem parte da essência do ser humano, eh, ela abre para o transcendente de uma maneira que a gente não tem um acesso pronto, né? É uma coisa. Sem falar, ela fala, né? Exatamente, exatamente. E Nossa. ela atrai, Uhum. né, é só a gente olhar para a natureza, poxa, a gente onde tem beleza na natureza, absolutamente e prontamente a gente vai captar ordem, a gente vai captar equilíbrio, a gente vai captar uma harmonia com aquele Nossa. ambiente, sem a gente perceber E muito. inspirar de alguma forma, né? Exatamente, exatamente. E isso acontece da mesma forma com a nossa imagem. É. Então quando a gente carrega esse cuidado, no fundo a gente está carregando isso. Nossa, incrível. E como que isso é compatível, com fugir dos padrões, às vezes? Porque às vezes você pensa assim, a beleza, mas o que que é a beleza da Gisele Bündchen? O que que é essa beleza, assim? Eu acho que, sobretudo, quando a gente primeiro passo é o autoconhecimento, Uhum, né, entender a nossa individualidade é o primeiro passo. uhum. Porque quando você tem clareza da sua individualidade, de quem você é, a Esther é diferente da Maíra, apesar de Uhum. falarem que somos parecidas, Tenho mas certeza que eu vou comentar isso. mas somos diferentes, né, somos únicas. Aham. E quando a gente entende isso e se apropria disso, junta isso a essa capacidade de comunicação não verbal e Uhum. coloca intencionalidade naquilo que a gente quer comunicar, você é capaz de transformar com a sua imagem. Nossa, incrível, né? Um poder É um mesmo. poder, é um poder. Nossa. Má, deixa eu voltar aqui. Uhum. Bom, se você puder abordar um pouquinho os pilares que você costuma passar para explicar um pouco sobre como que a imagem comunica, falando um pouco sobre intimidade, Uhum. intencionalidade, elegância e autenticidade, seria muito bom. E Tá. depois, gente, eu prometo que a gente vai falar algumas coisas mais práticas, tá? De Aham. beleza, Mão na rotinas de massa. beleza para vocês. Bem práticas, assim, compartilhando entre amigas o que a gente costuma Uhum. fazer, né. Sim. Bom, pensando aqui no primeiro pilar, assim, que eu acho que é o step one, ou zero, pensar nessa nossa individualidade, né, Tá. aquilo que está dentro da nossa intimidade, aquilo que nós somos. Uhum. Então, olhar é um exercício da pele para dentro, Hã. mas olhar quais são os nossos anseios, parar um pouco para refletir o que que eu gostaria de comunicar, o que que eu gostaria de levar, qual é a minha missão no mundo. São perguntas amplas, mas que no fundo nos dão um caminho concreto do quem nós somos. Uhum. Precisa Que vão ajudar a fazer as as escolhas escolhas também. assertivas lá no final, né, então é o primeiro passo. Entender quem somos, o que gostamos, o que fazemos, o que queremos comunicar. Eu acho que esse é um pilar fundamental. Você tem algum exemplo, assim, por exemplo, sei lá, se eu sou fulana que trabalha em tal, então eu quero comunicar um valor X, assim, só para a pessoa conseguir. Antes do que eu quero comunicar o valor X, é o que essa fulana gosta, Tá, o que ela ama, o que ela rejeita. tá. Então são perguntas bem E da o fulana, que você minhas. veste tem que refletir isso. Então, Vai se você tá refletir, tá vestindo algo contrário ao que você vai acredita, gerar ruído na imagem. tá. Então é Uhum, por isso que essa história de, eu vou copiar o estilo da fulana para uhum. mim, muitas vezes não tem o mesmo efeito na É. imagem, porque Uhum. gera ruído.
Onde Exato. é que a gente tem uma imagem limpa que tem uma comunicação clara? Quando não há ruído nesse início e nesse fim. Tá. Então, quando quem eu sou, de fato, é alcançado ou é entregue Uhum. com a minha imagem. Tá. Então, por isso ter a clareza do que nós somos, o que acreditamos, o que buscamos. Então, perguntas bem filosóficas mesmo, para entender que lugar do mundo a gente está. Tá. Isso seria a nossa individualidade. Isso é aquilo que, se a gente tirasse, por exemplo, numa cebola, todas os aneizinhos lá, as casquinhas, o que sobra lá naquele miolo mais interno, Tá. isso é a nossa essência, o nosso eu. Uhum. Depois disso, a gente pode pensar na intencionalidade. Uhum. Então, o que eu quero mostrar ou não, ou a maneira que eu quero mostrar ou não, e o que, que eu quero dizer com isso? Onde é que eu vou mostrar, ou até onde eu vou mostrar da minha individualidade, depende do ambiente e para quem. Uhum. Então, entre amigas, é uma coisa diferente do que, por exemplo, uma relação profissional, Uhum. que eu vou mostrar quem eu sou, mas até um ponto. Uhum. Ou para um Até o que a gente desconhecido. fala, né. Exatamente. Então, essa intencionalidade de mostrar quem somos Uhum. é um outro pilar fundamental. Nossa. Então, saber quem somos e saber até onde podemos mostrar. Uhum. Fala, nossa, Maíra, mas precisa de tudo isso para escolher uma simples peça de roupa? Pois é que quando a gente tem clareza desse conhecimento, todas essas Acerta etapas, mais. exato. Depois disso, quando a gente pensa no estilo, né? Foi isso que a gente falou até. Ah, Elegância. elegância. Elegância é escolher. Então, Uhum. quando eu tenho clareza de quem sou, o que eu quero comunicar, e Pra quem? exato. E aí, para quem? Exato, o ambiente e também qual é quem sou também não só internamente, mas conhecer o seu corpo, as suas medidas, os seus padrões, Uhum. para você entender qual é o seu A biotipo. melhor escolha para o seu biotipo. Para você, Tá. exato. Então isso, entra num outro pilar. E depois eu falo muito de autenticidade, porque não somos cópias, né, somos Uhum. únicas. Apesar de parecidas, apesar de, um estilo que eu tenho em comum com uma outra Uhum. pessoa, ainda assim nós somos não somos cópias. Então respeitar isso, e usar. Arriscar talvez, como Exato. que Poxa, eu gosto disso dentro de todos esses processos que eu citei, isso traz para você um diferencial, né, é um Uhum. outro superpower aí que a gente tem quando a gente consegue colocar isso a cabo. Eu acho Nossa, que isso é muito interessante. incrível, né. E às vezes eu, coloco os looks, né, toda sexta-feira agora eu tô colocando os looks pra dar ideias, assim, não é nada pra é realmente porque eu vejo que o pessoal, Inspira, né. gosta de ter ideias, enfim, Sim. ainda mais grávida, né. Grávida é tão difícil de se vestir, e às vezes as pessoas perguntam: "Como que você faz?", ou de que loja é, e cada vez eu vejo que na verdade tanto faz a Tanto loja, faz, né, tanto que faz. quando você aprende a ter um olhar por trás da roupa, né, Uhum, pensa assim: "Mas por que qual que foi a lógica? As cores combinam, por que que as cores combinam?". uhum, Ou algumas perguntam: "Como que você faz sobreposições, né, de um colete em cima ou uma blusa em uhum, cima e dá certo?". E no fim eu acho que cada vez mais eu tô mais desapegada ao que eu vejo e eu vou tentando arriscar, uhum. né, tipo, Sim, sabendo um básico, exato, né, claro, exato. mas aí eu acho que isso que ajuda um pouco Autenticidade. nessa coisa um pouco diferente do Uhum, padrão, assim, né. exato. E quando você fica buscando assim: "Ah, então eu quero ir, essa loja que ela foi, então agora eu vou comprar tudo dessa loja. Aquela loja que ela É, foi", aí você acaba caindo numa mesmice, assim, né. sim. Mas se você começa a tentar a apurar o olhar para tudo isso, né, o que que ela tá a intimidade, o que que ela tá mostrando ou não, o Uhum, que sim. que é a intenção dela por trás disso ou não. Tipo, você, por exemplo, sei lá, para vir para cá, né, antes de vir, eu estava super cansada, né, e aí eu pensei: "Gente, eu acho que eu vou pôr um brinco bem alegre, porque eu preciso Sim. ter uma energia aqui". Aí eu pus um brinco de coração gigante, assim, com pedrinhas brilhantes. Porque isso já me deu um up mesmo. Mas e outra coisa que eu pensei em te perguntar, sabe, eu queria que você tentasse falar pra gente alguns exemplos de como a imagem pode ter um efeito que a gente quer ou não, assim. Tá. Então, não sei se vai dar para o pessoal ver, assim, né, visualizar, mas se você Uhum. conseguir dar algum exemplo, Tá, e aproveitando também, eu queria ver se você conseguiria encaixar nisso a questão do pudor, né, que é tá. tão, discutida, né, E às vezes da colocado em virtude lugar do pudor mesmo, sabe?
Tá, então eu vou fazer só um parêntese aí no que você falou das lojas. Claro. É. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter clareza é tanto faz a loja de Uhum. fato, e quando a gente tem um olhar treinado para qualidade, primeiro, Qualidade, é. todas essas etapas que a gente falou de autoconhecimento, isso é fundamental. Segundo, olhar para a peça com um Aprender olhar o que é qualidade, crítico. né. É, eu sempre brinco, falo, olha para a peça de verdade, não como quem quer comprar. Porque a Aham. gente já se A sabota gente aí, né? exato, total. Então, olhar a costura, olhar acabamento, olhar, poxa, isso aqui condiz com o que eu quero comunicar, né? Assim, É. de uma clareza. Ou tem ruído, a peça não tá caindo tão legal. Ah, mas comprei na Parece loja que a bonito, Esther mas em mim compra, não mas em fica. mim não, É. exato. Todo mundo fala assim, quando a Maíra começa a falar, eu desisto de comprar. Eu falei, olha que bom. Então, assim, ajuda a economizar. Mas esse olhar crítico para a qualidade é uma coisa que dificulta a compra, mas abre horizontes. A gente compra Aham. em qualquer lugar, né? Encontra em qualquer lugar. Tá, um outro ponto. Então, vamos lá para a tua pergunta. Depois você conta pra gente algumas coisas básicas da qualidade, Tá tá? bom, conto. Histórias do quanto a imagem comunica, né. Bom, vou contar uma história profissional Tá. e vou contar a história bem pessoal. Profissional, assim, bom, eu fiz física e depois eu fiz residência, né, então a área médica é super complicada, essa coisa da imagem, então a gente tem de tudo um pouco. Mas eu me lembro, assim, de reuniões clínicas e até no trato, assim, quando a gente é residente, a gente não é ninguém, né, então, Aham. assim, a gente apanha pra caramba. E aí, eu lembro que tinha um médico que batia duro em todos os residentes, Aham. menos em mim. Nossa. Aí eu falava: "Gente, mas que coisa, né", eu nunca nem conversei muito com ele, não tinha nenhuma, era um médico mais antigo, um senhor. E aí eu fui notando ao longo da residência, poxa, olha como é engraçado, ele vem conversar comigo com uma certa barreira. Uhum. Uma Um barre respeito, assim. Exato. E aí depois eu fui entender que essa barreira no fundo era um respeito. E eu falava: "Gente, Uhum. mas eu sei tanto quanto ou menos do que meus outros colegas residentes, Uhum. né". Mas caiu minha ficha, né, falei: "Poxa, olha que interessante, a minha imagem tá levando alguma coisa pra É, ele". porque ele não te conhecia antes, né. Exato, imagina R1 não sabe nada de nada, tá perdido no hospital. Então isso pra mim foi uma coisa muito clara, assim, Uhum. sabe, poxa, é muito Nossa. interessante. Ele vinha pedir as coisas de uma maneira diferente, mais respeitosa. Então eu falei: "Poxa, realmente a imagem faz um efeito", Uhum. e no ambiente profissional isso é muito interessante, isso é muito interessante. Quanto antes a gente aprende isso, é Nossa. um trunfo. É. Porque, claro, o conteúdo técnico tem que ter, isso é óbvio, É, claro, é. né, mas, pra chegar ao técnico, tem que chegar essa imagem que abre E portas. conseguir, espaço, né. Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa muito muito legal da gente aprender quanto antes, assim. Uhum. E aí depois de cunho bem pessoal, bem rapidinho, assim, quando o meu quarto filho nasceu. Então imagina que, poxa, eu estudo imagem pessoal desde que eu era um pitoco de gente e parece que a ficha caiu agora. Eu voltei da maternidade, aquela caos, né, e aí eu cheguei na sala, assim, de hobby, né, pijama, hobby, eu nunca chego na sala assim, Você se né. arruma antes. Exato. A Mas mãe se aí arruma primeiro, a né. mãe se arruma primeiro, mas voltando da maternidade, primeira madrugada em casa, então eu É. fui pra mesa lá do café da manhã só pra dar uma geral, eu entrei na sala, assim, aquele silêncio. Aí as crianças todos viraram pra mim e falaram assim: "O que foi que aconteceu?". Então ali ficou muito claro que a minha comunicação chegou muito antes, né, então tipo algo muito diferente tinha acontecido. Eu Nossa. não precisei falar. Uhum. Então, tudo isso pra dizer que, poxa, a imagem de fato chega antes, É, né, chega antes. nossa, Chega antes na nossa autoridade enquanto mãe muito. e chega antes enquanto na nossa autoridade profissional. É. Nossa, mas aproveitando isso, eu acho que muitas são mães, né, e tem muita dificuldade, principalmente nesse comecinho, né, do primeiro ano do bebê, de conseguir proteger um espaço para Claro. si. E eu vejo, assim, que realmente vale muito a pena proteger, como se fosse realmente a mamada do bebê, assim, nem que você tenha que pedir para o marido chegar atrasado, sei lá. Mas, de fato, eu sinto muito, assim, que a minha disposição muda conforme eu tô me sentindo com uma autoestima um pouco mais no lugar, assim. E Uhum. essa autoestima, eu sei que ela vem muito mais de coisas profundas do Sim, coração, claro. mas a gente, como humanos, tem que mexer um pouco com tudo, né, como a Total. gente falou, né, integralmente. E eu acho que tem um poder tão grande quando você, de repente, tá passando pela sua casa e se depara com um espelho e vê que você tá bem. Ou quando você se depara com um espelho e fala: "Meu Deus, eu tô muito cansado, olha isso". Aí você começa já a ficar, Ajeitar aqui, você já começa a sentir uma dó, né, você já fica meio total. vítima. E, e aí, bom, eu queria que você contasse também algumas dicas como mãe para conseguir encaixar, né, mãe de 4, a sua rotina de
Eu acho que básica para formar sua armadura. é aí que eu ia chegar. E até essa questão da autoridade, assim, só para Sim. também, daí para você comentar, eu vejo que muitas vezes a gente, por exemplo, quando não consegue se arrumar antes, né, que às vezes acontece, quando a gente tá arrumando os filhos e pedindo para os filhos pentearem o cabelo, se arrumarem, e eles vendo a gente super não arrumada, falando para eles se arrumarem, Uhum. acaba tirando a autoridade também, né? Exato. Porque Pode... tem que sempre ter essa clareza de é uma comunicação. A É. imagem é uma comunicação. Então, se eu tô falando pra eles se arrumarem, mas eu não tô conseguindo entregar o mínimo, Uhum. aquilo vai gerar uma rebeldia interna, né? Exato. Tipo, o Tico e Teco não vão comunicar. E a gente sempre pensa, né, na educação de filhos, poxa, a maneira que eu vou falar com eles, a maneira que eu vou pedir, a É. entonação de voz. Comunicação verbal, né? Não quero Assim. ser violenta na comunicação, mas quero ser ali firme. A imagem também tem esse poder. O jeito como você Exato. Então, tá a maneira que arrumada. a gente passa isso para os filhos também educa Uhum. critérios. Então, não adianta a gente ficar também com os filhos, não pode usar tal coisa ou pode usar tal coisa, se eles não têm critérios formados. É, Então, eu acho que colocar a imagem nesse escaninho de comunicação é uma coisa que tira um pouco do nosso preconceito de, poxa, isso é uma futilidade. você querendo ou não, é o que acontece, né? É o que acontece. É, Goste ou não, exato, exato. comunica, né? É, Então acho que isso é assim, uma descoberta grande que dá uma mudada na maneira da gente entregar isso aí. e até na escola, eu tenho uma amiga que sempre fala que ela sempre toma muito cuidado para que os filhos não vão, assim, com remela no olho, Uhum. que os filhos estejam bem penteados, né, assim, com o cabelo cortado, porque no fundo a criança que chega assim, ela vai também transmitir uma mensagem de que os pais estão atentos e que então os Exato. professores vão de alguma forma ter uma chance um pouco maior, talvez inconsciente, de tratá-los com mais, assim, cuidado também. Uhum. Tá Quando passando a você vê uma mensagem, né. criança que tá um pouco mais, assim, É. desleixada, acaba também transmitindo que os pais não olham tanto, não ligam tanto, e você então Faz todo pode sentido, né. é, Aquela criança ela precisa manter aquele respeito, né, que ela nossa, efeito recebe em muito casa. forte. Isso é muito legal. E a gente faz isso com a nossa vida, né, com a nossa É, carreira, com a nossa comunicação dentro de casa e com o marido também. Então, assim, é. não dá pra falar: "Poxa, marido, para de usar essa camiseta de time aí", sei lá eu, Exato. se a gente tá de qualquer jeito, né. É. Então, é sempre aquela comunicação silenciosa. Muito. Nossa, nos relacionamentos com o marido, eles precisam a gente vai alimentando todas essas linguagens e uma delas é essa imagem nossa, porque vai fomentando também o imaginário deles e Uhum, tudo, né, total, a total. atração. Isso é muito legal. E então, mas se você conseguir falar um pouquinho também sobre a virtude do Ah, a pudor, gente é verdade, falta isso. tentar conectar então justamente com essa questão da intimidade. Como que Tá. você normalmente explica para amigas? Eh, o pudor é uma proteção. Uhum, É uma proteção daquilo que é íntimo. Eu uhum, sempre brinco, de uma maneira muito lúdica e falo: "Pudor não é sair cobrindo, se aham. você não tem o critério formado do que você está cobrindo", É. né. Uhum. Então, falta de pudor, por exemplo, não é usar a roupa em tal ou tal comprimento, Uhum, não necessariamente o pudor ele é muito mais profundo que isso. uhum, Então o pudor no fundo, é o amor que você coloca àquilo que você quer proteger. uhum. É Então, verdade. quando isso faz sentido também, Valorizar o que você exato, aquilo que a mais gente tem de mais íntimo. pérola, né. Exato. Então, o mais íntimo, aquilo que é o nosso diamante bruto, para quem ou como isso vai ser mostrado, é o pudor que vai dar esse tom. Uhum. Então, eu acho que essa clareza, eu acho que é muito mais bonita e muito mais fácil da gente entender, poxa, não é sair colocando ou tirando ou Sem sentido, sem né. sentido. Aham. Então, refletir um pouco sobre isso, porque senão também a gente cai um pouco naquele terreno de Regras por cópia. regras. Regras É. por regras e cópia. E Ah, perder então exato. a sua essência também. E autenticidade, né. É. Nossa, eu acho que o pudor é como se fosse também, a elegância vivida por dentro, né. Exato, Nossa, acho que exato, exato. Má, também queria que você, contasse pra gente, a gente falou um pouquinho sobre como já a imagem comunica ou não autoridade, né, mas, até outro dia eu vi um podcast da Cris Junqueira falando, assim, que se tivesse uma coisa que ela se arrependesse dos anos, dos primeiros anos de carreira dela foi, se ela tivesse algum arrependimento, ela falou que tinha, que era ter demorado demais para entender a importância da imagem, que ela talvez ela iria, enfim,
abrir muito mais portas e conseguir as coisas de uma coisa mais fluida, né? De um jeito Uhum. mais fluido se ela soubesse. Achei isso legal. Mas, e também, se você puder também fazer uma relação aqui com a gente da imagem com o serviço, Tá. porque não é É, só uma coisa para a gente se cuidar e para a gente se proteger no mundo, de abrir portas, mas também é uma forma de amar, né? total. Quando a gente pensa em vaidade, a gente tá no fundo dando uma flertada ali com uma vanglória. Vanglória. Então, é uma glória vã, né? Uhum, Então, a própria palavra já diz muito. Só que quando a gente pensa na nossa imagem, tirando dessa posição de vaidade e uhum. colocando, de novo, a minha analogia com escaninhos, no escaninho do serviço para o outro, Uhum, acabou o problema de imagem. Então, a gente já não vai mais varrer isso para debaixo do tapete como uma coisa fútil. uhum, Por quê? Por que que eu cuido da minha imagem? uhum, Porque, poxa, eu tô aqui com você, então eu não poderia vir de qualquer jeito, eu precisava dar um por que que eu cuido da minha imagem dentro do meu, sei lá, ambiente de trabalho? uhum, Aquilo que eu comentei, porque aqueles pacientes precisam de um carinho, porque uhum, os meus pares merecem uma dedicação. Dentro de casa, a mesma coisa. Então, no fundo, se a gente fala assim também: "Ah, não tô afim de me cuidar", Hoje não, né? hoje não, hoje eu tô cansada, não vou botar brinco bonito, vou vir aqui de qualquer jeito. Se a gente olhar um pouquinho, a gente tá olhando pra vaidade de um outro lado, Uhum, num outro exato. extremo. Eu tô olhando pra mim e eu estou fazendo aquilo que me satisfaz. Uhum, Então a gente não tá se arrumando, mas uhum. a gente tá mantendo a Vaidade. nossa É. vaidade. Nossa, que coisa legal. Então, sair desse lugar é assim: "Poxa, eu vou te oferecer o melhor, porque você merece, independentemente daquilo que eu estou com vontade de fazer". Uhum, Então, para mim, essa dica de o que que a gente faz no dia a dia, eu nem penso, uhum. eu nem penso. A minha armadura é: eu acordei, eu vou me arrumar Ela tá aqui. para o outro, sabe. Eu vou me arrumar porque meus filhos merecem chegar uma mãe na mesa do café da manhã um pouquinho melhor. Um pouquinho menos cansada, às vezes a madrugada foi difícil Nossa, e é. pronto, a gente usa 2 Quanto tons de mais difícil, corretivo. mais a gente Exato, vai ter que exato, ficar bonita. exato, exato. Mas é sair dessa posição de, "Ah, não deu. Ah, não". Não, é uma linguagem de amor, então assim, É uma forma de você mostrar o que você prioriza também, né. exato, não tem essa de não deu tempo de amar. É, nossa, adorei. A gente ama com a Uhum. nossa imagem também. Má, quando eu ouvi alguma frase também esses dias muito bonita, que fala alguma coisa assim, que você, se arruma para dar glória a Deus, né, com a sua beleza e tal, e que às vezes eu sinto uma dúvida, né, nesses posts aí de colocar os looks, porque de fato você tá se parece que você tá se achando, né, Uhum. assim, Sim, tipo: "Ai, sim. aqui ó, aqui". Mas, colocando essa intenção, acho que mesmo quando a vaidade vem para o outro lado, né, aquela vaidade de: "Ah, eu quero ser a mais bonita, eu quero, Uhum. sei lá, tá com o corpo igual de não sei qual", né. Quando a gente cai para esse lado, que também não é saudável, né, de retificar, né, de Exato, de de lembrar para exato, que você tá fazendo isso, né. exato. Acho que isso ajuda muito. E agora, Má, a gente falou um pouquinho, né, já falou sobre a esposa, sobre o papel de esposa, maternidade, profissional e como a imagem vai comunicando isso. E aí agora eu queria passar um pouco mais sobre para umas coisas práticas, Má. Tá. Primeiro eu queria para você, assim, como que foi você se encontrando, né, ao longo da história que é tão dinâmica e vai mudando, para você fazendo suas escolhas, né? Você foi um pouco pelo tipo de corpo, pela coloração pessoal, que tá tão Na moda. difundida, né? É. Também. E como que você faz para fazer suas escolhas? Você faz pesquisas antes de comprar? Enfim, na Eu acho que prática. é na prática. Grandes transformações precisam de grandes reflexões no closet também. Uhum, Então, assim, mudanças grandes de carreira, mudanças, sei lá, chegada de um filho, isso implica uma grande transformação na vida. Então, se não houve ali uma abertura no closet, sentar ali e falar assim, meu Deus, o que que isso está comunicando? uhum, Então a gente está errado. aham, Tem que fazer. Então, assim, a cada grande transformação tem que dar uma olhada para ver. Ah, mas eu tenho peças de 15 anos, mas ela ainda comunica? A uhum, Maíra de 15 anos atrás não comunica? Então, desapega. uhum. Então, eu acho que isso é uma constante para a gente não se perder completamente. Tá. E tá tudo bem se a gente se perdeu, mas assim, Uhum, retoma por aí.
Entender aquele armário, ele precisa comunicar quem eu sou. Uhum, Ponto final. Independente do que tem ali dentro. uhum, Para compras, assim, o que eu gosto muito, bem prático mesmo, é uma lista. uhum. Então, eu preciso de uma camiseta branca boa, eu preciso de uma camisa branca Você lisa, faz uma lista e uma deixa ali. lista, exato. Não Uhum, sai fazendo compras aleatórias ou vai comprar, aí uhum. tem um exercício bem prático, assim, tô na loja. Isso aqui vai me render, no mínimo, 5 looks bons e de ambientes diferentes. Então, Uhum, assim, não é um look só do trabalho, ou não uhum. é um look só mãe, tipo mãe no fim de Ótima semana. essa dica, hein? Se não render 5 looks pelo menos, essa peça vai ficar parada no armário. Nossa, tá. Então aí não vale a pena, não vale a Uhum, pena. Eu brinco também com uma outra coisa, Esther, a peça, como é que a gente avalia o preço monetário mesmo? O valor da peça pelo número de vezes que você usa. uhum, Então uma peça custou X reais. Se você usou uma vez, ela é caríssima. uhum. Independente se esse valor lá em cima no numerador, ele é pequeno. É, Agora, se você pagou um preço significativo, mas você usou de maneira significativa, pronto, a peça já se pagou. é aquela caro é o que você não usa, Exatamente. né? Então, eu acho que são 2 termômetros bons para a gente saber o que eu preciso comprar e Uhum, quanto eu vou investir nessa peça, no qualquer acervo. tá. Eu acho que isso é uma prática boa. E você fica pensando sempre no seu tipo de corpo, na sua coloração pessoal quando você vai escolher ou Coloração pessoal, menos, você mas o tipo de corpo, sim, porque o que que a gente pensa assim? Não tem corpo certo e corpo errado, tá? Eu acho que esse é o que é. é o que é, e assim, é lindo do jeito que Às é. vezes também a gente fica guardando roupa de quando a gente era adolescente, acha que a gente Exato. vai Eu vou voltar, daqui né. 10 anos, eu vou. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é, por que o biotipo importa? Porque ele é uma ferramenta de equilíbrio. Uhum, Então, poxa, eu tenho um biotipo do A ou X ou Y. Quando a gente conhece as proporções do nosso corpo, você vai conseguir equilibrar as uhum, dimensões. E onde tem equilíbrio, você provavelmente vai ter uma beleza comunicada mais prontamente. É uhum, só por isso. uhum. E você, qual que era a minha curiosidade? Ah, eu ia te perguntar quais rotinas você tem de beleza, por exemplo, tem alguma coisa, assim, básica, assim, a cada tantos meses eu corto o cabelo, ou faço a sobrancelha de tanto em tanto tempo, unha, sabe? Se você puder contar pra gente um Ponto. pouquinho Bom, maquiagem é do norma básico, assim. maquiagem pra mim é norma de sempre. E é Tá. aquele básico que, se botar o cronômetro aqui, vai demorar 5 minutos. Caramba, o que que tem no seu básico, Má? O básico tem pele, Hã. só que assim, também eu acho que não tem maquiagem bem feita se a pele não tá em dia. É, também. É um Então, grande segredo isso, gente. dermatologista tem que estar. E quando ficam perguntando dica de skincare, não dá, porque cada Não, pele é muito exato. única. Realmente precisa passar por uma dermatologista, ou no mínimo comprar aqueles basiquinhos, né? Um tônico, um É, hidratante. isso tem que cuidar, um protetor solar ali pra É. pensar no futuro. Então, considerando que isso esteja em dia, Uhum, uma pele, e aí pode ser um protetor com cor ou uma base legal. Eu costumo gostar mais do efeito da base, eu acho que uhum, vale mais a pena. Corretivo, rímel. Produtos em bastão, eu acho que são os melhores amigos de aham. quem tem pouco tempo, então são fáceis de aplicar. Então dá pra fazer contorno, dá pra fazer blush. E uma coisa que eu aprendi na maquiagem, que se reproduz um pouco na roupa, repetição, não tem chance de erro. Então você vai fazer o mesmo tom, sei lá, marcar o côncavo da face, marca o côncavo dos É, olhos. nossa, é verdade, Isso Má. Isso é uma transforma dica enorme. muito. Fica elegante, fica natural, é Usar o prático. mesma cor do blush na sombra e às Exato. vezes no No batom. lábio. E hoje em dia tem muitos produtos que fazem É. esse 3 em 1, né. Então eu acho que isso ganha tempo, então dá pra Uhum. fazer aquela make de 5 minutos que você tá pronta É. para o dia. Eh, Unha, eu considero assim, unha do pé e da mão, porque tem quem acha que a gente não vê a unha do pé, mas vê. Mas se precisar ver, Não, e aí tem que assim, estar pronto. mais que isso, a gente vê. É, E exatamente. não adianta a gente Verdade, Má, pensar adorei. não A adianta a gente gente mesmo, pensar em se treinar cuidar. o olhar. "Ah, Maíra, eu quero treinar o olhar pra roupa". Poxa, mas você precisa treinar o olhar pra você. É, exato. É, Então igual, por exemplo, se a gente, sei lá, se maqueia, se arruma, mas não tomou banho. Acho que você é, precisa primeiro tomar é, banho, senão melhor. Então isso tem que manicure tem que estar em dia. "Ah, não tenho tempo para ir no salão", sei lá, se vira, chama em casa, faz aprende no você. YouTube. Exato, hoje em dia tem 1000 coisas, mas tem que estar, unha tem que estar em dia, cabelo tem que estar cortado. Então, Aham, qual é a técnica para fazer o cabelo assim, assim? O corte tem que estar em dia. aham, Produtos bons para cuidar, shampoo, hidratação, eu acho que tudo que antecede. Então, aham. a pele bem cuidada, o cabelo bem cuidado, a gente vai ter menos trabalho
na manutenção, no dia a Sim. dia. Nossa. E daí você usa, então, você falou, né? O blush, a base, depois você passa um corretivo, o Corretivo, blush. o blush, só que o mesmo produto que eu uso para fazer o blush, eu já Você já faço os usa. olhos. Você sempre passa alguma coisa nos olhos. Sempre, Nossa, sempre. isso é uma coisa que eu comecei há pouco tempo, mas eu Uhum. acho que faz muita diferença mesmo, né? Passar uma sombrinha, assim. Não, não Não, é, não e é às pra só vezes, brilho, não, gente, e mas até é. o próprio pincel que a gente usa para esfumar, o Uhum. contorno ou o blush, o próprio pincel que tá sujinho desse produto já é É, suficiente. Não verdade. precisa pesar muito e ele é suficiente para dar uma profundidade no olhar. É, Tira um exato. pouco o nosso olhar de cansado. É verdade, As com dicas das mães. certeza. E Nossa, máscara de cílios. sim. E. Ah, uma Essa coisa é a que eu, base. E eu aprendi. sobrancelhas, gente? Sobrancelha. Sobrancelhas eu tô achando quase igual batom de importante, É. porque não sei se é porque A a gente minha é tem muito bem rebelde, marcado. mas, É. mas eu cada vez mais a escovinha com aquele rímelzinho de É. sobrancelha E pra é mim fácil faz toda aquilo. a É. diferença. A gente dá uma cara de limpo, né? É, Não e sei também dá uma explicar. levantada no olhar, assim. É, Deixa a gente menos cansadinha. Uma coisa que eu aprendi com uma amiga que sabe tudo de maquiagem: contorno labial. é. Só que, Nossa. às vezes, O lápis, né? é básico, assim. E aí, hoje em dia, já tem produtos que dá pra você fazer o lápis do olho no mesmo da boca, que é Nossa. um tom meio boca Uhum. e fica um marrom clarinho nos olhos. Fica lindo, É, é rápido e também dá um negócio assim, você fala, gente, não mudou nada e mudou tudo no é. rosto. Eu achei que isso Nossa. foi uma coisa Verdade, que mudou gente. bastante. Depois também eu prometi pra vocês, né, que eu ia colocar um material até o final de semana eu vou pôr também sobre os pincéis, porque Uhum, os pincéis também fazem muita diferença, porque tem um pincel específico para passar as bases, as coisas que uhum. são mais cremosas, outro que é mais para os contornos, né, que ele é mais condensadinho, só que ele não é tão grosso. Outro que é ideal para essa parte do côncavo, né? E outro para o blush, que é essas bolinhas aqui, Uhum. né? Então, tem uns que são bem bons para o nariz, para o contorno do Pro nariz. corretivo também, embaixo E dos até olhos. para passar o lápis, ou até essa sombrinha, assim, que às vezes a gente passa aqui Ai, fica embaixo. lindo. É. E tem algumas coisinhas também muito importantes que fazem toda a diferença, que eu vou tentar colocar nesse mesmo material para vocês, que é na hora de passar a sombrinha aqui em cima do olho, ter algum apoio aqui para não deixar cair, né? Então, quando Uhum. você põe, por exemplo, sei lá, nem que for um papel, ou grudar uma fita crepezinha, ou usar Pra até. não sujar aqui. Ah, que legal. Você coloca aqui pra ficar bem pro alto, aí você coloca a sombra sem dó, e aí depois ela vai já estar marcada pra Hum. cima, lá pra cima. Sim. Porque se você deixa cair um pouquinho, o olhar cai, né? Isso pra mim também E faz faz muita uma diferença. sombra, né, no olhar, É. às vezes a gente não percebe. Que legal. Muito. E às vezes eu também tinha mania muito de colocar corretivo claro aqui dentro, assim, e acabava ficando um olhar meio O esquisito, que assim. uma vez uma maquiadora me Não disse deu assim, ó: certo. "Você não vai jogar luz onde você quer disfarçar". Aí eu falei: Exatamente. "Caramba, fez todo É. sentido, porque eu também fazia isso". Aí ela falou: "Não, você neutraliza". Eu: "Ah, tá bom". Exato. E aí e aqui é bom fazer um fundo de profundidade, né, que Uhum. vai dar um olhar mais que é legal para os olhos, né, a Sim, profundidade. sim. E se você põe o branco, vai parecer que ele tá É, inchado, né. exato. Eu não sabia disso também. Outra coisa que eu vi esses dias é quando você pensar como você fica quando você toma sol, aquele coradinho saudável. Sim. Então, onde você fica meio vermelhinha, né? Normalmente tem essa regiãozinha aqui, ou morena, né, digamos. Você fica um pouco aqui, assim, no nariz e um E pouco aqui aqui. Então, você usa essa mesma lógica para passar o blush ou o seu bronzeador, porque aí Ah, é você. Porque às vezes muda, né? Para uma pessoa é sim. mais aqui que ela fica, outra mais para baixo, por causa do formato do rosto. E usando essa lógica, você Que vai. legal. E dá É, um cara de saúde. exato, dá uma cara de, ai, nossa, tomei um solzinho esse final de semana, né? E que mais, Mazinha? Deixa eu ver aqui. Eu falei algumas dicas. Você tem mais alguma dica prática que você Ah, eu fica eu gosto muito dessa coisa, assim, que pensando? a gente falou da unha do pé, "Ah, vou usar o sapato, tal". Ah, eu adoro isso que você fala. Mas o Dos que ossinhos. também, vou falar disso. Fala. Mas eu ia falar uma coisa de manutenção com calçados.
Ah, Porque nossa. às vezes a gente fala assim: "Não, ninguém percebe", mas você tá percebendo. É, Então, mesma coisa com cuidado, sei lá, com lingerie, cuidado com roupa que a gente pijama. usa, pijama, roupa de academia. "Ah, não, vai assim mesmo". A gente tem que pensar que pra gente treinar o olhar, o treino começa a gente, Uhum, né. Então fazer esse exercício. O que tá manchado, não tem salvação, desapega. uhum. Tem conserto? Leva pra consertar. E leva pra consertar. Não é aquela coisa que bota nas "Ah, um dia eu vou levar no sapateiro", É. e esse dia nunca chega. Então bolsa descascada, sapato, o saltinho, às vezes as calçadas Uhum. arranham. Então eu acho que isso tudo faz parte desse Nossa. treinamento de olhar, É sabe. uma ordem Total. no autocuidado, né. Exato, então isso eu acho que é bem legal. Aí, dicas de styling, assim, que eu sempre falo: "Gente, os punhos sempre à mostra", não é à toa, eu tenho uma mania de subir, assim, porque, a gente é pequenininha, né, a gente é Aham. mais ou menos então dá uma sensação de alongar, Uhum. e são partes que são menores do Nossa, nosso que legal, corpo. não pensei Então nisso. às vezes a gente usa casaco, né, então sobe essa manga porque traz um respiro. Respiro. A mesma coisa com os tornozelos, então se a peça permite, que seja um comprimento ali, não Uhum. muito acima na Não cobrir tudo, panturrilha, tudo, né, assim. ou mesmo na panturrilha, que daí já é uma parte mais gordinha do nosso corpo. Então Uhum. isso achata. Então é Então melhor mais do calcanhar. ou para o calcanhar ou acima do joelho, se a Tá. pessoa se sentir confortável com isso. Mas ali no meio, achata. É. Então Nossa. encolhe a gente e mostra uma parte mais gordinha. É. Pensa que a nossa imagem ela vai ser programada no cérebro, meio física agora, tá, em linhas, É. né, meio cientista agora, em linhas. Então no fundo o truque de imagem é você saber enganar seu cérebro. É. Então Tá, a gente quebrar um pouco esse parâmetro de tudo jogar em linhas e a gente tentar alongar isso. tá. Então, se a gente está formando uma linha assim, né, na altura da saia, Uhum. então vamos formar uma linha num local do corpo que seja menor. É. Então, assim funciona a lógica da terceira peça. Então, o que que a gente Nossa. está fazendo? A gente está jogando uma peça que vai destacar o meio, então o que que a gente faz com o corpo? É. Com grávida, nossa, eu só Super vivo funciona. de É, peças longas impressionante. e que E com a terceira que peça. tem umas 2 linhas Porque aqui, cria uma porque o meu imagem. quadril fica maior, né. Não, mas cria uma imagem. É um Uhum. truque de É. enganar o cérebro, então no fundo é isso. E Má, a última pergunta para Tá. não passar do nosso tempo, mas e calçado? Às vezes eu tenho muita dúvida do que ajuda a deixar essa imagem mais longilíngua, assim, por exemplo, você tá com uma calça mais larga, é melhor usar um sapato mais pesado, Tá. ou melhor uma sapatilha ou uma sandália mais pesada, ou uma sandália mais rasteirinha? O salto tanto importa, assim, pouco importa na verdade, tanto faz. O que vai A trazer frente dele. a frente comunica muito, mas o ponto de atenção é o contraste, Tá. por causa dessa coisa aí da gente enganar o cérebro. Uhum. Então, por exemplo, uma calça, sei lá, preta com um sapato branco, vai contrastar. Tá. Inevitavelmente aquilo vai gerar uma finitude e um começo de outra comunicação ali para o cérebro. Então Uhum. se a gente quer ter uma noção de continuidade, Tá. então que seja ou no tom da pele, então o que acontece na nossa imagem? Apaga. Tá. Então um sapato nude, por exemplo, ou um sapato que seja no tom da calça, que gere menos contraste. Uhum. Tá, entendi. E uma coisa que funciona muito é bico fino. Tá. Quero alongar o bico fino. É Então, verdade, né. se vai ser um É salto mais milagroso, né. exato. Então essa linha que ele traz, Uhum. isso tem um efeito muito interessante. É. E até o corte da sapatilha por dentro, né, eu vejo que quando ele é triangular, alonga também, né. E Total. quando ele é mais redondo ou quando ele é oval, já é melhor do que quando ele é redondo, né. O redondo ele pensa, traz a linha pra dentro, né. É. Ele encurta pra caramba, É. gente. E uma última, vai, só mais uma. Pra algumas dicas básicas de qualidade, tipo assim, ó, quando é esse material é melhor, sei lá, uma Tá. coisa assim. Eh, pensar em tecido. Eu sou bem crica com tecido, assim, porque eu acho que ele tem o poder de deixar a peça uau, e o poder de deixar a peça um horror, assim. Uhum, Cuidado com o tecido é meio que experimental. uhum, Vai comprar roupa, pega no tecido, pega na peça. uhum, Experimenta a sensação que essa peça te traz. Veste, vê o caimento dessa peça no seu corpo, porque você olha a camisa, às vezes tem tudo é legal, a modelagem é legal, o corte tá legal, a cor, né. A hora que você veste não cai, não uhum, tem um peso, por quê? É o tecido. Se o tecido não tá legal, não compra, não vai uhum. salvar, não vai ter solução.
Via de regra, eu não sou a pessoa que vai falar assim: "Nossa, tem poliéster, não presta". Não, dependendo sim, Pode ter um pouquinho, exato, e dependendo da peça precisa de pra mais. não amassar. É, então mas as fibras naturais tendem a ter uma qualidade melhor para Tá. o nosso clima. Tudo que é natural, seda, Seda, linho, algodão, algodão. Então tá. um tricoline muito legal, que é algodão, poxa, é uma coisa atemporal e para a vida toda. Uhum. Então eu acho que o tecido é o princi Natureza, gente, exato. foca na raiz da No que tá na essência, né. E olha a peça no avesso. Nossa, Vira a peça no avesso, vê a costura, vê como é que tá o acabamento disso, isso conta muito nossa, eu da nunca fiz isso, qualidade. É. caramba. Legal, A mano. gente vê o acabamento da peça, sabe, como é que isso aqui Uhum. vale o que tá pedindo mesmo, É, né. pra não ser trouxa, né, digamos. Exato, é. Não comprar gato por Exato. lebre aí, né, e tem muita coisa ruim em muitos lugares. É, Então verdade. eu acho que isso é um parâmetro mesmo de qualidade, poxa, vê a peça por inteiro. A gente não É. tá comprando só fora, né. Essa questão da qualidade pra mim também, eu vejo muito nesse menos é mais. Eu Total. prefiro também, cada vez mais eu tô preferindo ter poucas coisas, Uhum. mas aquelas coisas bem, assim, que vão me ajudar a ter um guarda-roupa bem, assim, variado. Poucas coisas que são clássicas, né, digamos, um blazer, uma camiseta boa de gola, uma camisa branca boa, uma coisa jeans. Poucas coisas dessas, só que muito boas, e tirar tudo que tá meio velho, meio rasgado, Uhum. ou conserta ou dá um destino, né, É. ou coisa que você não usa há muito tempo, que não te representa mais, que você tá olhando, tá dando um ar muito de menininha romântica e você não é, de repente, ou se Sei você lá, for, aquele tudo bem. amadureceu, mudou, Exato. teve filhos. É. É, E outra coisa, eu vejo como também, vale mais a pena, às vezes, investir nos acessórios, né, de transforma. mais brincos do que mais camisetas, Uhum, mais cintos do que mais calças, uhum. né, às vezes até mais bolsas, né, É, é. do que mais, assim, Porque mais roupas, né, multiplicam, roupa, roupa, multiplicam. roupa, Não, roupa. e não tem nada que atrapalha mais a gente do que um armário lotado, É, abarrotado. nossa, Porque você tira a abre e criatividade você olha também. e fala: "Não sei nem por onde começar, não sei nem o que eu tenho". É, você não consegue fazer essa mistura, assim, de arriscar para você ser mais autêntica, misturar alguma coisa. E outra coisa que eu gosto muito é tirar foto, Ah, porque de adoro. fato a foto vai mostrar muito, às vezes, pra gente, coisas que a gente não vê no espelho na hora. Uhum. E aí, e também vai formando um acervinho para quando você não tiver ideia, estiver meio desanimada com o Muito look, legal. você olha e fala: "Ah, vou usar essa que deu certo", Funcionou. É, é. E né. te dá base para criar outras. É. Isso é muito legal, o recurso da foto é muito legal. Bom, pessoal, olha, eu depois, nessa semana, então, eu vou mandar um materialzinho para vocês básico sobre os pincéis da maquiagem. E também a Má foi super generosa e vai também. Conta um pouco do que é o material que você pensou Tá. em. Naquele material vai dar para olhar e entender um pouco como é que a gente tira as nossas medidas corporais. Tá, Então, quero identificar o meu biotipo. Aquilo ali vai vai te dar le- um norte. tá bom. Porque identificando o biotipo, a gente sabe quando, sei lá, dá para usar ou não um vestido mais apertadinho, ou enfim, Uhum. né? Como equilibrar. Legal, Má, muito obrigada, viu? Imagina. Foi um prazer ter vocês aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, encaminhar para quem vocês queiram encaminhar. Depois mandem os comentários, perguntas, que depois eu posso pedir para a Má, Uhum. ela responde. Até sexta eu coloco tudo no resumo para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada.